pessoal do canal, amigo do canal, muito boa noite. Mais uma vez gravando um vídeo com vocês, né? Gravando aqui do Paraná, Araucária, Paraná, que eu moro aqui, né? Para quem ainda não me conhece, né? Quem ainda não me conhece, eu sou a professora Cida e moro aqui em Araucária, Paraná. Aqui tá muito frio, né? Então estou aproveitando esse friozinho aqui, fazendo mais um vídeo para vocês, tá, pessoal? Quero assim já no início pedir a Deus, que Deus abençoe a todos, abençoe a família de vocês, né? Abençoe o coração de vocês, para que vocês tenham muita paz, muita bênção de Deus, tá bom? Eu quero pedir também, já no início do vídeo, que vocês compartilhem esse vídeo, dê um like, comentem, porque quando há bastante comentário, há likes, né? O YouTube divulga bem mais e vai atingir essa palavra a mais pessoas, tá bom? Então, assim, hoje eu quero falar um pouquinho sobre intimidade com Deus. O que é isso, né? O que é ter intimidade com Deus? Quando a gente às vezes fala com as pessoas, conversa, só nós precisamos ter intimidade com Deus. As pessoas ficam assim, às vezes, não sei se com medo, né, com certo receio, mas como ter um relacionamento com Deus? E isso é muito importante, porque a gente, quando nós temos um amigo, conhecido, uma pessoa da família, a gente tem um certo relacionamento, não é isso, né? Um relacionamento de amizade, um relacionamento de amor, né? Principalmente entre os familiares ou casal. A gente tem que ter essa intimidade. A intimidade com Deus, nós também devemos ter intimidade com Ele. O que é ter intimidade com Deus? Né? Primeiro, na oração. Né? Porque é através da oração que nós nos conectamos com Deus, com Jesus. Se nós não temos o hábito de orar, não temos o hábito de adorar a Deus, não temos o hábito de ir à igreja, não temos o hábito de ler a palavra, ou pelo menos, se não ler, ouvir a palavra de Deus. Eu, por exemplo, eu aprendi a minha vida toda, né, tudo que sou hoje, ouvindo. A palavra de Deus é a mesma coisa. Quando a gente ouve, o nosso cérebro ele vai se inteirando, né? Ele vai associando e a gente vai aprendendo muita coisa, ou melhor, muitas coisas, né? A gente vai aprendendo a ter essa intimidade com Deus. Então, como que nós vamos ter intimidade com Deus? Através da palavra, indo à igreja, indo aos grupos de orações, né? Os grupos de orações são maravilhosos, nos ensinam muita coisa, né? É ali que nós nos abastecemos para podermos aguentar os problemas do dia a dia, tá? Então é assim que nós vamos adquirindo essa amizade com Deus, é procurando, porque um amigo você precisa conhecer, né? Conhecê-lo para depois você obter uma confiança. E às vezes, né, com Deus é a mesma coisa, né? E às vezes nós acreditamos mais no ser humano, num amigo, numa pessoa que a gente conhece, do que em Deus, né? E sem saber que Deus é maravilhoso, que Ele tudo pode, né? Eu tudo posso naquele que me fortalece, que é Jesus, né? Como eu não preciso ter uma intimidade com Deus? Preciso sim contar para Deus tudo o que nos rodeiam, tudo que nós somos, tudo que temos, né? Muitas vezes a gente diz para o amigo os nossos sonhos, os nossos projetos, e não devemos fazer isso, porque às vezes nem conhecemos bem a pessoa a quem nós estamos contando, e às vezes pode correr o risco, quando a pessoa é invejosa, né? Já dizia minha mãe, tem olhos grandes, acontece até de nós derrubarmos, né? De puxar o nosso tapete. E Deus não. Deus, Ele é fiel o tempo todo, né? Deus é santo, Ele é fiel, Ele não falha. Agora nós, seres humanos, nós podemos falhar,
né? Então não ter medo de ser amigo de Deus, de contar tudo o que nós precisamos, o que vamos fazer, e pedir a orientação divina, a orientação que vem do céu, que é maravilhosa. Então nós precisamos ter essa intimidade sincera com Deus. Ah, mas eu estou no erro, estou fazendo algo errado. Se estamos, devemos contar para Ele, sim, porque só Ele pode nos livrar, né? Nos livrarmos desse mal ou desse erro que estamos vivendo. Só Ele pode. E por que não contar para Ele? Por quê? Qual é a sua confiança em Deus? Né? Você confia mais em um amigo, uma amiga, do que em Deus? Né? Só Ele pode. Ele é grandioso. Então não tenha medo de rasgar o vosso coração a Deus, falando para Ele de tudo, do sonho, dos projetos, das dificuldades que está vivendo. Se está no pecado, no erro, converse com Ele, que Ele vai te ajudar, né? É bom você ter uma pessoa em quem você pode confiar, mas não podemos confiar em todos. Agora em Deus nós podemos sim, porque Ele vai nos levantar, né? Ele vai nos ajudar. Pode ter certeza que Ele vai, se você for sincero. Agora, se você continuar no erro, né? Eu sei que estou errado, estou fazendo algo errado, mas eu continuo no erro e não quero saber da palavra de Deus, não quero saber de igreja, né? Não quero saber de estar ligado às coisas de Deus. É claro que eu não vou ter uma intimidade com Deus, é claro que Ele não vai me ouvir. Ele vai me ouvir no erro, no pecado? Vai, mas desde que eu queira sair, né? Desde que eu não queira mais fazer aquilo que é ruim. Então Deus é maravilha, Deus é amor, mas precisamos ter essa intimidade com Deus sim. E Deus fica muito feliz. Deus nos responde quando a gente tem essa ligação, essa amizade sincera com Ele. Ele nos responde, às vezes na hora, né? Às vezes você vai fazer algo, você fica pensando assim, meu Deus, será que vai dar certo? Se você conhece da palavra, se você gosta realmente de Deus, se você o louva, pode ter certeza que logo você tem a resposta, tá? Então, nós quando nascemos, nós temos um anjo de guarda que Deus delegou a nós para cuidar de nós. Pode ser que você não acredite, mas nós temos. E esse anjo de guarda está sempre conosco. Então devemos sempre pedir a Deus, sempre pedir ao anjo da guarda, em tudo que a gente for fazer, tá? Até mesmo nas coisas ruins. Mas pedir nas coisas ruins para que eu saia desse caminho errado, tá? Para que eu tenha as bênçãos do alto, a luz do céu. E pode ter certeza que Deus ajuda, tá? Para a gente ter uma amizade maior com Deus, né? Eu escrevi algumas frases aqui, porque às vezes é difícil, né? A pessoa que não tem esse hábito, né, de estar falando com Deus, de estar orando, de estar pedindo, de ter essa intimidade com Deus, fica mais difícil, né? Então eu coloquei algumas frases aqui que eu vou estar lendo para vocês, tá? Então, a primeira frase é ser sábio, saber como atuar no desenrolar em meio aos acontecimentos, seja eles bons ou ruins, tá? Seja eles bons ou ruins. Então, ter essa sabedoria. E se ainda nós não temos, devemos pedir ao Pai, que Ele nos dará. Força, coragem, e receberá de Deus toda a fortaleza. Então, quando nós temos coragem, nós temos iniciativa, nós temos ousadia de fazer as coisas, e fazer as coisas corretas, certas, Deus nos dá toda a bênção, toda a fortaleza, pode ter certeza, né? Deus disse, você nasceu para brilhar e não para ser um fracassado, né? Jesus nos dá vida em abundância, nos dá força, nos dá coragem. Ele não quer que nós ficamos caídos, né? Ele não quer que nós temos um problema e achamos que esse problema é o fim, porque não é o fim. Com Deus não é o fim. E se for um fim, é um fim bom, um fim muito bom. Quer vencer? Tente
esquecer o passado e siga em frente. Como é difícil tentar esquecer o passado. A gente sempre vai lembrar de algo que nos aconteceu, né? Esquecer, normalmente você não vai esquecer. Mas tente não ficar naquilo, não ficar no passado, seguir a vida em frente, porque o passado, ele às vezes nos machucou muito, né? Tem pessoas que ainda no presente, o passado está presente, né? Continua machucando, mas com Deus a gente vence tudo. E não devemos ficar só no passado, porque o passado não volta mais. Ele tem que ser um fantasma e não um presente em nossa vida. Para aprender a andar, precisa cair. Só não pode ficar caído, pois com Deus tudo é possível, né? Então, cair é normal. Hoje a gente cai, amanhã a gente levanta, só não pode ficar no chão caído, né? Porque nós devemos saber que com Deus tudo é possível. Para Deus nada é impossível, mas depende da fé, basta crer. Lembre-se que sempre há uma luz, porém essa luz só encontramos em quem? Em Jesus, né? Essa luz nós só encontramos em Jesus. A luz que vem do céu, a luz que nos ilumina, a luz que nos guia no caminho, né? Quando estamos caídos, é essa luz que nós devemos agarrar, devemos pedir, devemos, olha a palavra intimidade novamente, ter intimidade com Jesus, não ter medo dele, nós devemos ter temor a Jesus, respeito a Jesus, né? Quando for fazer algo errado, tentar pensar em Jesus. Jesus errou? Não, né? E nós então devemos pelo menos tentar imitá-los, tá? E tenho certeza que se fizermos isso, nós seremos muito felizes. Os problemas que parecem enormes, eles vão acabar ficando pequenininhos, tá? Então com Deus nós venceremos tudo, tá bom? Então essas são as palavras, a reflexão que eu gostaria de fazer com vocês, né? Hoje, e pedir a Deus que Deus abençoe, que Deus ilumine, que o Espírito Santo ilumine a sua família, a sua casa, que seja uma casa de bênção, de luz. E se você não tem ainda essa intimidade com Jesus, com Deus, né? Você comece, que você verá que tudo mudará, né? Você mudará o teu interior, a tua maneira de ser, a tua maneira de ver o mundo, a tua maneira de não ficar só reclamando, só murmurando, né? Mas resolver as coisas. E quando você mudar, você começa a mudar toda a sua família. E tem aquela pessoa que não gostava de ir na igreja, aquela pessoa que não gostava de oração, de ouvir as coisas de Deus. Aos pouquinhos você vai modelando, né? E quando você menos espera, essa pessoa já está entrando na igreja, já está indo junto com você a fazer as coisas de Deus. E isso é tão gratificante, né? Eu como mãe, acho que vocês que são mães, você que são pais, né? Gostaria disso. Então comece. Não espere que alguém comece, porque normalmente se você ficar esperando, né, quem não tem esse hábito não vai começar. Então comece você primeiro e você aos pouquinhos, você vai levando toda a sua família para o caminho de Deus, tá bom? Que Deus abençoe a todos, né? Que Deus dê muita luz. Eu estou gravando à noite, né? Então, uma boa noite de sono, uma noite abençoada a todos vocês. Um grande abraço e um beijo no coração de todos. Que Deus vos abençoe.